Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um programa Arraste uma Cadeira. Estou aqui com a minha mãe, a doutora Deise Siaco, e hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ela é nutricionista, e vocês me desculpem que eu vou pegar aqui minha colinha, e ela é nutricionista há 26 anos na área. Ela é altamente qualificada e com uma experiência tanto na área clínica quanto na área acadêmica. Graduada em nutrição desde 1998. Pós-graduada em nutrição clínica, gastroenterologia e também possui MBA em marketing pela FGV. Sua trajetória inclui atuação em clínicas, hospitais e renomadas indústrias farmacêuticas, além de distribuidores de produtos médicos e nutricionais. É isso mesmo, pessoal. A Manu é uma grande amiga, uma profissional admirável. Inclusive, ela já esteve aqui para participar, né, do nosso programa piloto. Foi muito bom e agora veio formalmente para falar de um assunto interessantíssimo, que é sobre a saúde intestinal. Vocês vão adorar. Seja bem-vinda, Manu, e arraste uma cadeira. Deise, obrigada pelo convite. E nós vamos começar falando aqui para o pessoal que estiver nos assistindo. Sim. Qual é a sua formação acadêmica? Olha lá, eu já estou formada há 26 anos, né? Eu escolhi a nutrição porque já era uma coisa de família. Minha avó gostava muito de nutrição, a minha mãe também. E eu não tive muita dúvida em escolher minha profissão, não, né? Então, dentro da nutrição, né, a gente já vai vendo várias áreas. Na minha época eram poucas, né, áreas. Hoje a gente vê que é vasto aí as opções dentro da nutrição, que cresceu muito nos últimos anos, né? Mas eu sempre fui ali da área clínica, né? Então, eu fiz pós-graduação em nutrição clínica, logo depois que eu me formei. Dei uma saidinha para a área farmacêutica, mas sempre trabalhando na parte hospitalar, né? E devido estar em marketing, eu acabei fazendo também na GV algo ligado à área do laboratório, né? Muito legal. O Hermédio tem uma pergunta aqui para fazer, né, Hermédio? Uma curiosa aqui a pergunta. Então, você fez MBA em marketing, né? Por quê? Como que aconteceu isso? Eu fiz porque foi um incentivo do próprio laboratório na época, né? Então, conciliar a nutrição com o marketing, já que a gente trabalhava com vendas, né? E a promoção, né? Enfim, de produtos hospitalares, tanto da área de nutrição quanto na área de anestesia, enfim. Era uma gama de produtos, né? Então, viajei muito pelo Brasil também, fazia Londrina, Maringá, Prudente, região de Bauru, Rio Preto, sul de Minas, eu viajei muito. E o que te levou, Manu, a estudar a saúde intestinal? Então, logo depois que eu saí dessa área de marketing, né, eu fui trabalhar na área acadêmica, eu fui dar aula na universidade. Na época eu estava morando no interior de Goiás, então quer dizer que eu já viajei bastante também, longe né? Daqui. Eu dei um hiato na minha carreira para a maternidade, que foi excelente, né? E quando eu comecei a voltar para a área da nutrição, alguns anos atrás, eu tive o diagnóstico de uma doença autoimune, né? Imagina, na minha cabeça, uma nutricionista, eu me considerava super saudável, com uma alimentação saudável, e ter um diagnóstico desse, né? E aí eu contactei uma colega, né, a minha xará, a Manuela também, e falei com ela: Manu, tá acontecendo isso, tal, e eu sigo você no Instagram e eu vejo que você tá super voltada para a área de intestino, e eu vi que meu problema pode estar ligado à parte intestinal. Aí ela falou assim: Manu, eu faço um convite para você. Você vai cuidar de você, não sou eu que vou cuidar da sua saúde. Você vai começar a estudar intestino. E aí eu fui fazer modulação intestinal, apliquei em mim, né? E eu tô super bem. Eu me considero, assim, a minha doença totalmente em remissão. Eu não tenho uso de medicação, né? A minha saúde está bem estabilizada nesse sentido. E aí, de lá, eu fui fazer pós-graduação em nutrição clínica gastrointestinal e nutrição funcional. Então, foi um problema pessoal que levou você a se especializar nisso. Foi. O que é interessante? Por mais que eu tivesse uma alimentação saudável, nem tudo que é bom é para todo mundo. Então, tinha alguns alimentos que, mesmo sendo consideráveis saudáveis, para o meu organismo não era. Então, na verdade, eu estava alimentando algo que não era bom para mim. Mesmo alguns alimentos ou grupos de alimentos
teoricamente, serem saudáveis. A gente precisa descobrir isso, desculpe, Hermete, interferir aqui. A gente precisa Imagina. descobrir quais sejam os alimentos assim que se adequam melhor ao nosso organismo. Sim, com certeza. Como eu te falei, nem tudo é para todo mundo, né? Não existe uma receita de bolo. A nutrição é extremamente individualizada, né? Interessante. É muito interessante essa área. É isso que, quando você diz, não é todo alimento, né, que vai fazer o bem para uma pessoa ou pode fazer bem para outra. É isso que a gente fala que é a saúde intestinal, né, que são essas variáveis que envolvem a saúde intestinal? Na verdade, assim, a saúde intestinal, o que a gente tem que pensar? A saúde intestinal hoje, de acordo com vários estudos, né, ela está ligada a todo o organismo, né? Então, ela vai impactar... Não é só o intestino, Não. né? Aliás, tem uma frase muito legal, que a gente fala assim, todo mundo fala muito assim, relacionada... o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas, né? Não tem essa frase? Tem. No intestino não acontece isso. O que acontece no intestino não vai ficar no intestino. Ele vai impactar sistemicamente. E cada um, dependendo da sua propensão genética ali, né, ele pode tá interferindo, né? Então, se você tem na sua genética a ter problemas, por exemplo, de doença autoimune, né, você, através do intestino, pode estar causando aí o desenvolvimento dela, por exemplo. Talvez você nunca tivesse, mas por conta de uma ação de uma proteína, você pode ter esse start, ou de uma toxina, alguma coisa assim. Então, Manu, assim, a gente que é leigo, imagina que todo alimento que nós ingerimos, o intestino vai absorver os nutrientes e tudo mais. É assim mesmo que funciona? Então, na verdade, o que a gente tem que pensar, né? O intestino ele é responsável pela absorção dos nossos nutrientes, né? Pelo menos pela maior parte dos nutrientes. Na primeira porção do intestino, a gente tem mais absorção de vitaminas e minerais, pouca água e não existe formação de fezes. E ali ocorre uma coisa extremamente importante. Quando a gente está com a mucosa intestinal íntegra, saudável, né? Quem seleciona o que vai entrar é são os detritos, né, que estão presentes na mucosa intestinal. Então, ele seleciona quem entra ou não, porque como eles estão com as junções firmes, né, toda a passagem de nutrientes vai ser paracelular. Né? Então, a mucosa vai liberar quem vai entrar ou não. Então, se ela está junta, toxinas, por exemplo, né? Proteínas mal digeridas, proteínas alergênicas, substâncias que a gente fala xenobióticas, quer dizer, substâncias estranhas ao nosso corpo, presentes naquela cápsula de café, né? Ou então medicamentos, ou então os alimentos ultraprocessados, né? Com aditivos químicos, espessante, acidulante, corante e tal. Isso, se tiver com a mucosa íntegra, intacta, não tem essa passagem, entendeu? Entendi. Agora, com os anos, né? Passar dos anos, a gente vai machucando, vai danificando essa mucosa, vai acontecendo pequenas rupturas, como se ficasse uma peneirinha. E aí o processo de seletividade, que antes era seguro, começa a ficar danificado. Então, você tem a entrada dessas substâncias xenobióticas estranhas, dessas proteínas alergênicas, dessas proteínas mal digeridas, que ao atingir, né, a nossa corrente sanguínea, ao atingir o nosso corpo, na verdade, nosso sistema imunológico, você vai criar um processo de inflamação crônica, de baixo grau, mas é uma inflamação. Então, você fica com a sua imunidade muito em alerta. E ao atingir também a corrente sanguínea, tudo isso que eu falei anteriormente, né, vai cair na corrente sanguínea e vai atingir o nosso corpo todo, de maneira sistêmica. Então, sim, aí pode causar vários tipos de problemas de saúde. É como no meu caso que eu falei, né? Eu tenho uma sensibilidade muito grande à proteína do glúten, né? E com o passar do tempo, o meu organismo ficou danificado por conta disso e eu tive algumas reações frente a essa proteína, né? Então, você ter essa intolerância... na verdade, acabou danificando. Eu não tenho alergia à proteína do glúten. Não apesar de eu ter um irmão que é celíaco, né? Eu não tenho uma alergia, mas eu tenho uma sensibilidade ao glúten não celíaco muito grande. E as minhas manifestações são no intestino e fora do intestino. Por isso que eu falo que não fica no intestino. Por exemplo, quando eu como glúten, as minhas manifestações são dermatológicas, né? Então, eu tenho coceiras, urticárias, né? Então, eu tenho problema no cabelo. Então, aí começa... Eu inchaço nos olhos, né? Então,
veio pelo intestino, então não fica no intestino. São muitas reações, né? No meu caso, foram bastante. O organismo, ele se manifesta. O corpo se manifesta, o corpo mostra, né? Então, isso que tem que ficar de olho. No seu caso, então, o glúten ele acabava danificando essa parede do intestino. Para outras pessoas podem ser outras substâncias. Eu não vou crucificar o glúten, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é o que eu estou te falando, que nem tudo é para todo mundo, como eu falei anteriormente, entendeu? Às vezes uma proteína mais alergênica, às vezes um alimento que seja rico em algum outro nutriente, né? Então... Manu, eu vou pegar só um gancho nessa história do glúten, porque hoje se fala muito nesse assunto. Antes não havia tantos alimentos assim sem glúten, né, que a gente pudesse comprar sem o glúten. Hoje já existe. Já então, existe. Porque mas eu não sei se é processado, se não é. O que a gente tem de informação, né, das pessoas que eu estudo, dos lugares que eu estudei, da minha formação. A farinha não é mais a mesma. Né? A gente sabe que o trigo não é mais o mesmo, né? Há uma adição de outras substâncias, há uma adição do glúten justamente para aumentar o volume daquela massa, né? E frente a isso também, a gente sabe que as pessoas hoje consomem muitos alimentos ricos em aditivos químicos que provocam essa hiperpermeabilidade intestinal. Lembrando que não é só a alimentação que vai danificar a mucosa, são outras coisas também que envolvem a saúde intestinal. Então, a gente tem uma mastigação, uma má digestão daquele alimento, o próprio estresse crônico, né? O uso excessivo de bebida alcoólica, que mais? O uso excessivo de medicação, o consumo muito grande de alimentos cheios de aditivos químicos, como os ultraprocessados, então o suco de caixinha, os embutidos, esses lanches, né? Os açúcares também. Então, assim, são muitas coisas. Por isso que a gente vê tantas pessoas com tantos problemas de saúde tão cedo. Entendeu? É verdade. A vida mudou, o cotidiano mudou. Né? A pressa também na hora das alimentações, isso, né? as pessoas das refeições. Não comem mais direito, né? Então, a própria mulher saiu do seu lar, não criticando, pelo amor de Deus, porque ela tem que trabalhar mesmo, mas aí, para ficar mais fácil, a gente acaba comprando coisas muito, assim, prontas. Não tem horário para se alimentar. E aí não faz exercício. Ou come demais. Puxa, bem lembrado, exercício não faz físico. exercício, não dorme direito, usa um monte de medicação. Então, assim... é muito complicado. Não é querer crucificar o alimento X ou Y. Não. Às vezes é a quantidade que a pessoa comeu, né? Então... Porque, assim, não existe um alimento inflamatório de ordem natural, né? Nenhum alimento da natureza é inflamatório por si só. Porém, para algumas pessoas e para alguns casos, ele se torna inflamatório. Vamos dizer, no meu caso, numa doença celíaca, não tem como. Agora, os alimentos ultraprocessados, por si só, eles já são inflamatórios devido à química, né, que existe naquele alimento. A gente falou aqui da parte ruim, né, dos alimentos que fazem mal, mas devem ter alimentos que preservem a saúde intestinal também, alimentos que fazem bem, né? É comida de verdade mesmo. Comida de verdade. É comida que Deus fez, está na natureza. Frutas, né? Frutas, hortaliças, verduras, legumes, né? A gente tem cereais integrais, as sementes, as oleaginosas, as boas fontes de gordura, né? Que são as sementes, oleaginosas. Tem alimento fermentado que faz bem também? Alimento fermentado? Tem alguns alimentos. Porque a gente acha que não, né? Quem não conhece muito fala, alimento fermentado, será que faz bem? Tem a coalhada, tem o kefir, tem o kombucha, tem os alimentos fermentados. Sim. Eu estava até vendo outro dia que esse kefir, ou kefir, eu não sei como que fala, kefir, ele não é difícil de fazer. Eu nunca ouvi. Eu achei que fosse tão difícil, mas não é. Você pode fazer o do leite, né? O da água, é bem interessante. É da água de coco, né? Eu falo, nem porque tudo é o para leite, todo mundo. Tem gente que é intolerável a leite. Com certeza. E qual a ligação, Manu, entre o intestino e a ansiedade e depressão? Uma coisa muito interessante. Eu acho um assunto muito legal esse. Porque, veja bem, como eu falei, o intestino, ele tem ligação com o corpo todo, né? Então, você tem eixo intestino-pele,
você tem o eixo intestino-cérebro, que todo mundo fala muito, e nesse caso, né, a gente tem esse eixo bidirecional. Então, existe uma comunicação entre intestino-cérebro, cérebro-intestino, mais do cérebro para o intestino do que o intestino para o cérebro, mas existe. Através do nervo vago e também através de neurotransmissores produzidos no intestino, né? Então, eu acho muito interessante falar disso, porque, assim, 90% da nossa serotonina é produzida a nível intestinal. E não é que o nosso intestino, essa serotonina produzida no intestino, ela vai para o cérebro, não é isso. É que, pela comunicação, o cérebro sabe que o intestino está produzindo, então ele também começa a se sentir melhor. Né? E a partir do momento que a gente não produz a serotonina, o cérebro ele se sente pior, vamos dizer assim, né? Sim. Então, e também tem neurotransmissores que através da corrente sanguínea atravessam a barreira hematoencefálica e produzem, né, substâncias aí que dão a sensação de prazer. Tem aquela expressão que fala enfesado, né? Quem é constipado é enfesado. Né? Já ouvi falar. Já ouviu falar, né? Já. É super interessante, né? Mas é isso. Para produzir a serotonina, a gente precisa do triptofano, que é um precursor da produção de serotonina, e o triptofano vem dos alimentos. Do grão de bico, que é chamado como grão da felicidade, né? As outras leguminosas, a banana, o cacau, a quinoa. Então, assim, tem uma alimentação rica e variada em triptofano. Se você metabolizar direito, você vai produzir mais serotonina. Então, Muito você vai ser bom. mais feliz. Não, só voltando, você falou que tem alimentos que dão prazer. Sei lá, a gente come um chocolate, toma um chocolate, sorvete, parece que tudo melhora. Mas aí, Mas peraí, aí- nós estamos falando do açúcar, do chocolate. Tem que ser um cacau bom para... Tem que ser. não Porque dá está para tudo ficar... muito processado, modificado, né? No chocolate, né? Que a gente... aí é mais vem pra açúcar, gente. gordura, né? Aí também não Tem entra. nada a ver. Não entra como alimento funcional, de jeito nenhum, né? Mas, assim, para pacientes com depressão e ansiedade, a gente vê muito resultado quando a gente trata esse leaky gut, que é esse intestino hiperpermeável. Então, a gente afasta vários alimentos que sejam mais agressores, substâncias. A gente trabalha no reparo da mucosa intestinal, a gente trabalha com boas fontes de gordura, a gente trabalha com boas fontes de proteína, né, com frutas, verduras e legumes, com alimentos assim mais específicos nesse caso, né? E a gente também trabalha padrão de sono, atividade física, controle do estresse. Só aproveitando o gancho, eu já vi gente reclamando de estar mal-humorado porque não almoçou ou não jantou, tá com fome. Isso tem relação com o que você tá falando ou é besteira? Né? Porque tem gente que reclama, olha, eu tô bravo, não comi ainda. Depois que come, parece que melhora o ânimo da pessoa. Você está nutrindo o seu corpo, porque você tem o desgaste, né? Então, também, quando você fica muito tempo sem comer, as suas energias abaixam, né? A sua concentração diminui, você pode ter uma hipoglicemia. Então, a energia acaba, é como se fosse uma bateria, né? E não é comer qualquer coisa, né? Para você ter uma energia duradoura, para você ter um bem-estar, você tem que se alimentar direito. Mastigar direito, fazer uma boa digestão, tudo isso vai impactar. Eu tive um período da minha vida em que eu tinha que me alimentar muito fora de casa, muito mesmo. E eu me alimentava bastante, mas eu perdi peso, cheguei a sentir até dor de cabeça. E pensei na época, né? Pô, deve ser a qualidade dos alimentos que eu tô ingerindo. E com certeza era mesmo. Depois eu até mudei minha alimentação, ganhei peso de novo, perdi bastante peso. Né? A gente até estava falando coisas da mente, né? Mas assim, é normal viver constipado e com diarreia? Não é normal, né? Não é normal. Tem gente que fala assim, a vida inteira eu fui constipado. Precisa averiguar por que foi constipado, né? Por que é constipado, Sim. né? E é importante a gente fazer essa investigação, se é de ordem alimentar, né? Porque não é só fibra e água que funciona no intestino, né? A gente precisa ver se tem algum alimento mais alergênico, se a digestão é boa, né? Então, assim, são várias coisas. Se faz atividade física, o sono como é que é. Então, quando eu avalio o paciente, tanto na parte de diarreia quanto na parte de constipação, né, a gente avalia o todo, não só em relação à alimentação. Não só fibra e água, vai muito além disso.
Entendeu? A pessoa tem que procurar um nutricionista ou procurar um médico, no caso, Isso aí quando ela tá a gente tem sentindo que isso. trabalhar em conjunto, né? Trabalhar em Gastroenterologista e nutricionista, é super importante. Psicólogo também, Hum, educador físico também. Eu acho assim que entra muito, porque como a gente vê o paciente de maneira integrativa, não é só o nutricionista que vai resolver, né? Então é importante a gente ter aí o apoio de outros profissionais. E também a constipação ou a diarreia pode estar ligada a algum problema mais sério de saúde, que tem que ser investigado, né? Então, o médico, nesse caso, é extremamente importante, né? Neste caso, não. A atuação do médico é importante porque é ele que dá o diagnóstico, né? E, então, assim, tem que procurar ajuda, tem que procurar auxílio mesmo, porque não é normal ficar desse jeito. E a hidratação é importante, ô Manu? Fala um pouquinho aí pra gente. Faz parte também do tratamento, né? Geralmente, a gente calcula em torno de 35 ml de água por quilo de peso, de 35 a 45, dependendo da situação do paciente, do que ele faz, como é que é a rotina, né? Como que está esse intestino e tudo mais, né? E o estilo de vida, se você quiser falar um pouquinho, né? Com relação à O saúde estilo de intestinal. vida vai impactar diretamente na saúde intestinal, como eu falei. Paciente que tem um estresse crônico, que não dorme direito, vai ter uma alteração no metabolismo de cortisol que vai impactar na alimentação, né? O estresse crônico pode levar tanto ao aumento de apetite como à falta do apetite, né? Então, o estresse é algo que impacta muito. A atividade física, outra coisa que impacta bastante, porque você tem toda a movimentação, né, da parte abdominal. Que mais? Então, eu falei da alimentação, falei do sono, falei da atividade física, do controle do estresse, né? Que seria mais importante isso mesmo. Muita gente pergunta assim que quando está ruim do intestino, que a barriga incha, parece que fica dura, né? Existem esses alimentos inflamatórios que podem ocasionar isso? Na verdade, é assim, a gente tem que prestar atenção como é que é a digestão, né? Se você vive com azia, queimação, arrotando, né, após as refeições, se sente com o abdômen distendido, dolorido, empachado, a gente pode estar aí num quadro de hipocloridria, né? Então, a gente também tem que corrigir a digestão do paciente, desde a mastigação até a digestão, para ver como isso vai impactar também na parte intestinal, seja diarreia, seja constipação, seja aumento de gases, fermentação. Tá certo. Entendeu? Tudo isso vai estar aí impactando. Da mesma forma, se a pessoa tem intolerância ao glúten, ela vai acabar ficando com... Isso, a mesma coisa com intolerância à lactose, né? Geralmente o paciente consome leite e derivados, fica, né, com essa formação de gases, com distensão, né? Às vezes pode dar diarreia, né? Então, isso também entra. Antigamente, eu me lembro que as crianças, principalmente, tomavam leite sem nenhuma restrição. Tomavam por muito tempo leite, né? E hoje já se fala que não é para tomar tanto leite assim. Não, o leite é um alimento saudável, ele não é um alimento inflamatório. A não ser que seja porque esses leites de caixinha são terríveis, não são? É assim... Será que são? Eu não gosto de criar muita polêmica, sabe? Mas eu acho assim, como eu falei anteriormente, nenhum alimento é inflamatório de ordem natural. Eu não estou falando dos ultraprocessados. Desde que a pessoa não tenha nada, né? Obviamente, se você tem uma alergia à proteína do leite, você não pode consumir leite derivado de leite, porque isso vai trazer danos à sua saúde. Sim. Né? Se você tem intolerância à lactose, você até pode optar por versões que são sem lactose, que na verdade é o produto onde a adição da enzima no produto, né? Não é que retira a lactose, mas coloca a enzima. Ou você pode utilizar as enzimas também, mas aí, se seu organismo não está aceitando, para que você também vai ficar consumindo, né? Aí é uma escolha de cada um também, porque mesmo assim tem gente com intolerância à lactose, consomem produtos lácteos, lac-free, lá que fala sem lactose, mas tem as manifestações gastrointestinais. Interessante. Eu lembrei de uma coisa agora, porque está ligado muito ao que nós fazemos no dia a dia, eu e a Hermete. A gente atende pessoal na área previdenciarista reclamando muito ou de câncer intestinal, né, que está com
câncer fazendo tratamento, ou então com uma doença, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, doença de Crohn. Doença de Crohn. Crohn. E, é uma doença inflamatória intestinal, importante. E inclusive, que requer assim, uma medicação muito cara. Que muitas vezes o cliente não tem e ele pede para que a gente entre com um pedido, né, judicial até para o fornecimento, quando o SUS assim está sem ou está se negando de alguma forma a fornecer. A gente observou um aumento nessas doenças ultimamente, de doença de Crohn principalmente. As mulheres vêm, reclamam disso. É como eu falei, o estilo de vida mudou muito, né? Muitas doenças que a gente via uma certa idade, já avançada, hoje a gente vê muito cedo. Então, o estilo de vida mudou, então a alimentação mudou, como eu falei, o padrão de sono mudou, o consumo de bebida alcoólica, o estresse. E também a gente tem, por outro lado, as pessoas hoje fazem mais prevenção, elas têm mais acesso também, né? A descobrem mais cedo. Descobrem mais cedo. Então, assim, é difícil dizer, assim, né? Mas a gente vê que muitas doenças que não deveriam estar aparecendo tão cedo estão, né? E eu no consultório, eu pego adolescente com gordura no fígado. É uma coisa que você vai falar, nossa, isso vai acontecer. É surreal. Triglicérides, hipertensão, colesterol. Sabe? É complicado. Complicado. Então, a gente vê que é bem estilo de vida mesmo. Tá certo. Né? Vamos ver o que a gente não... Só para reforçar aqui, então, uma alimentação saudável... De novo, para que todo mundo alimentação saiba. Saudável, na verdade, assim, é um estilo de vida saudável, porque também não adianta você também se alimentar de maneira saudável e não fazer as outras coisas, né? Então, eu acho que é uma composição mesmo. Eu falo assim, quando a gente toma, que nem eu tomei uma decisão de vida com o diagnóstico de mudar o meu estilo de vida. Então, eu não mudei só a minha alimentação. Eu mudei os horários do meu sono, o controle do meu estresse. Eu faço terapia há mais de 10 anos. Eu faço atividade física, né? Procuro me alimentar bem, procuro fazer uma refeição de maneira mais calma, não sair engolindo tudo. Às vezes, até se eu estou muito ansiosa, eu não como naquela hora, eu espero me acalmar para poder fazer minha refeição. É meio automático, né? Você está estressada e se alimenta ali, come, mastiga aí você menos. Mastiga menos, digere o alimento muito mal e isso vai repercutir no final do dia, que você vai estar estufado, cheio de gases, com dor e tudo mais, né? E eu também tenho síndrome de intestino irritável, né? Então, é mais uma coisa que eu também fico em alerta, né? Para ficar em remissão a maior parte do tempo. Então, tudo isso, né? Atividade física, controle do estresse, alimentação, o sono mais reparador... Tudo isso faz parte do estilo de vida. Manu, então diga aqui para o pessoal como que o estilo de vida interfere na saúde intestinal. O estilo de vida vai impactar diretamente na saúde intestinal, né? Então, quando eu falo estilo de vida, eu estou pensando na alimentação, eu estou pensando no padrão de sono reparador, no controle do estresse, em ter uma vida ativa, né? Não ser sedentário. A própria hidratação, tem gente que não toma nem água, né? Não, é complicado tudo isso, juntar, né? Mas a gente consegue mudando pequenos hábitos todos os dias, né? Então, no que se refere à alimentação, começar a incluir mais frutas, verduras e legumes, né? Se você é mais do doce, começa a trocar para uma fruta seca. Se você come pouca salada, começa a aumentar um pouquinho mais, né? Se você faz mais fritura, tira a fritura da sua rotina alimentar, né? Coloca uma fruta no café da manhã. Então, assim, são pequenas mudanças, porém constantes, né? E aí você já vai desenhando a sua saúde intestinal. É um hábito, né? Você altera os seus hábitos, né? Tanto de esporte quanto até mental, né? Dormir sim. Bem. Então, se você dormiu bem, você tem energia no período da manhã. Então, acorda. Se você quiser tomar café da manhã antes ou depois da sua atividade física, se você produz mais de manhã, né? Já vai fazer atividade física, volta, né? Se você produz mais à tarde, vai depois do trabalho fazer uma caminhada ou vai para a academia. Hoje o pessoal caminha muito. Quando a gente começa também a se mexer, a gente começa a querer se alimentar melhor, né?
É verdade. É impressionante. O estilo de vida já vai Tira mudando. Um pãozinho de manhã, troca por pode. ovo mexido. É difícil. Pode, mas assim, tem tantos outros alimentos também, né? Pois a gente fala assim, gente... nossa, mas você não come glúten? Não, eu não como glúten, mas eu tenho tantas outras coisas para comer, porque fruta, verduras e legumes não tem glúten. As carnes, ovo não tem glúten, né? Sim. Tem tantas coisas, os tubérculos não tem glúten, o arroz não tem glúten, cereais integrais, então, assim, tanta coisa, né? Então, assim, a gente fica muito presa àquela rotina, né? Pois é. Você vai focar nesse pequeno ponto e tá deixando de lado todo esse vasto. E é tão engraçado que aí o alimentos. paciente vai lá na clínica e fala assim, olha, meu café da manhã é bem assim, café com leite, pão com manteiga. Aí você troca por causa, né? Por conta da conduta, por conta da situação clínica do paciente. Aí passa 15, 20 dias. Ai, doutora, eu não aguento mais comer o que você me passou. Quer dizer, ele comeu a vida inteira pão com manteiga e café com leite. E durante 15 dias que eu mudei, é difícil de fazer, né? Mas aí a gente dá uma insistida, tal, chega 30 dias, 40 dias depois, ele fala, nossa, estou me sentindo tão bem. Nossa, minha vida mudou. Faz tanto tempo que eu, né, não vou ao banheiro, meu intestino, ou então, né, era solto, agora não é, ou então eu estufava muito, porque demora para ver resultado, né? Você passou uma vida inteira, né? E deu 30, 40 dias, a gente consegue mudar muita coisa. Não é rápido, né? Não é instantâneo. Não, tem que ter paciência. Né? Eu falo, toda mudança requer paciência, mas também requer constância. E aquele negócio, escolha o seu difícil, né? É difícil mudar o estilo de vida, mas é difícil também permanecer no que você está. Até porque você foi em médico, você veio aqui, é porque você precisa mudar, né? É verdade, Manu. Então, eu acho que é por aí. Tem que Nós ter paciência. estamos chegando no nosso tempo aqui. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem legal aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que alimentação saudável começa em casa. Né? Então, nós que somos pais, a gente tem a responsabilidade de incluir isso na rotina dos nossos filhos, né? Porque a gente tem que vislumbrar o futuro deles também, em termos de saúde, né? Não só profissional e tudo mais, né? E eu adoro uma frase que meu professor sempre fala na pós, ele é gastroenterologista, né? Ele tem uma consideração muito grande com o profissional nutricionista, tanto é que ele tem uma equipe de nutricionistas que trabalha com ele. E ele fala para os pacientes, tenha sempre uma nutricionista para chamar de sua. Né? Que eu acho super interessante. Concordo. E hoje, mais do que nunca, a gente sabe que é urgência, né? Em relação a ter saúde. Né? É um privilégio a gente ter saúde. Né? Então, é importante a gente cuidar dela. Não deixar a saúde ir embora, né, Mãe? Não. É extremamente importante. Né? A alimentação saudável sempre, principalmente começando em casa. Obrigada, Manu. Obrigada a vocês pelo convite. Eu acho é um assunto muito complexo. Eu tentei assim falar de maneira mais simples, né? Mas eu fico à disposição pelo Instagram também, se quiserem, né? Se quiser deixar, público quiser deixar os contatos, deixar com a gente, deixar pergunta. Né, e quiser marcar para fazer um bate-papo, alguma coisa assim. Muito legal. Né? Eu vou deixar, depois vou divulgar, né, onde fica a sua clínica, né, e também as suas redes sociais. Obrigada. E também eu queria só falar que eu terminei minha pós agora em gastroenterologia, né, e já comecei uma outra na saúde da mulher, né? Puxa, que a gente tem que cuidar das nossas mulheres também. Isso, para deixar a pele mais bonita, o cabelo mais bonito. Para deixar a gente saudável, né? Para as fases da vida, né? A mulher é cheia de fases, não é? Cheia de fases. E é isso aí, tem que ter cuidado. Muito obrigada, Manu, pela sua participação. Nós nos sentimos muito honrados com a sua presença, por você ter compartilhado ensinamentos tão valiosos aqui no nosso podcast. E agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar. Esperamos que você tenha gostado e aprendido tanto quanto nós. É isso mesmo. Então, curta, compartilhe nas nossas redes sociais para estar presente nos próximos episódios Arraste uma Cadeira. E até a próxima. Cuide-se bem e continue nos acompanhando para mais conversas inspiradoras sobre bem-estar e sobre saúde.